Oi, gente do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Aqui quem tá falando é a professora Jace. E hoje, dia 13 de novembro de 2020, e com isso eu vim trazer a tão esperada aula que vocês me pediram, deixaram muito comentário para mim no último vídeo, dizendo que queriam aprender a fazer anilina com tinta para tecido. Então nessa aula eu trouxe todas as dicas para vocês. É uma aula um pouquinho demorada, porém não pule, assista só se você tiver com tempo e que você realmente queira aprender como é que eu preparo a minha anilina com a tinta para tecido. Depois disso eu garanto que vocês nunca mais vão comprar anilina e nem vão se preocupar mais, porque ela fica idêntica à anilina. E a vantagem é porque você vai ter várias cores disponíveis para você estar trabalhando. Outro detalhe, você tem uma tinta velha na sua casa, vencida, que você não sabe o que fazer com ela, não fique desesperada e nem a jogue fora. Você vai aprender também a aproveitá-la fazendo esse processo que eu estou fazendo aqui com todas as dicas do que eu estou usando, do que é bom você usar, do que não é recomendável você usar. Dicas de como você fazer a tinta para tecido dando efeito de anilina. Simples, fácil, como sempre é aqui, mas sempre o passo a passo, sempre mastigado para vocês. Porém, não pule. Como eu falei, ela está repleta de dicas. Se você der um pulo no vídeo, com certeza você vai perder alguma dica. Então, não faça isso. Se você já tem grupos de WhatsApp, grupos de Facebook e quer compartilhar com as suas amigas essa novidade que eu trouxe para vocês, então já compartilhe esse vídeo para que todo mundo saiba. Já deixa o seu like e sem mais delongas, vamos para a aula porque ela está repleta de dicas para vocês. Oi, gente, eu estou ansiosíssima para poder dar essa aula para vocês hoje. Olha, eu anotei tudo, anotei muita coisa aqui para passar para vocês. Essa aula não foi simples, porque essa técnica aqui, eu comecei a fazer ela muito tempo atrás. Por quê? Antigamente, nas salas de aula, nós só trabalhávamos mesmo com anilina. Mas eu tinha dificuldade, às vezes, de chegar nas cidades e não ter anilina. Então, gente, era uma dor de cabeça, era um problema. Então, eu imaginei um dia que se eu dissolvesse a tinta para tecido, na anilina se daria certo. Deu certo, porém não foi só dissolver a tinta para tecido no álcool, não. Eu imaginei, se eu dissolvesse a tinta para tecido no lugar da anilina, será que dava certo? De primeira, não deu certo. Não deu certo. Eu pensei até em desistir. Até que um dia eu cheguei fazendo, testando a quantidade, testando a tinta, testando a quantidade, testando a tinta, até que eu cheguei onde eu cheguei hoje. Porém, não foi fácil. Então, não estou dizendo que eu descobri essa técnica. Eu estou dizendo que eu senti essa necessidade nas cidades que eu ia antigamente. Aí, isso há 10 anos atrás, eu comecei a dar aula faz 14 anos, mais ou menos 14 anos. Mas há 10 anos, a gente tinha essa dificuldade ainda de ter anilina. Em todas as cidades não tinha. E a gente não trabalhava com a esponja e a tinta para tecido, não. Então, por conta dessa necessidade, eu tive que me adaptar com a tinta para tecido. Como eu vou repetir, eu não vou dizer que foi eu que descobri. É uma técnica que eu uso há muito tempo, porém dá muito certo. Não desbota, vou explicar para vocês data de validade, como armazenar, como você diluir, como dissolver, as vantagens que me trouxe. Quando eu não tenho anilina, eu não me preocupo. Eu trabalho com a tinta para tecido. E sem contar variedades de cores. Você tem muito mais variedades de cores com a tinta para tecido do que com a própria anilina. A anilina, ela é limitada. Já quando você vai fazer com a tinta para tecido, não. A tinta para tecido, você sabe que ela tem inúmeras cores para você estar trabalhando. Vou começar ressaltando, dando dicas, opções, como você fazer, o que é que você deve fazer, para que a sua tinta ela tenha qualidade, que você possa guardar ela por muito tempo. E a vantagem dela, todas as vantagens que veio para mim, eu vou trazer para vocês, tá bem? Então, vou começar agora o vídeo explicando para vocês. Eu já expliquei mais ou menos o porquê que eu tive que fazer isso. Então, vocês vão precisar de frascos, tá? Recipiente e um menor. Um frasco menor, um recipiente menor. Uma sugestão, quando você separar seus produtos, seus frascos, para estar preparando a sua tinta, não use mais eles para outro trabalho, não. Deixe eles separados só para isso. Por isso que eu trabalho sempre com frasco de sorvete ou então um recipiente que eu possa usar e descartá-lo. Não faça isso em recipiente que vocês queiram reaproveitar, tá bem?
Vou falar mais devagar para vocês entenderem. Lembrando que toda vez que eu estiver trabalhando, eu sempre vou dar dica para vocês. Como eu falei, eu anotei todas as dicas aqui para não esquecer de nada. Para quando você preparar a sua tinta aí, você preparar da mesma forma que eu faço. Hoje eu faço isso de olhos fechados, no instalar de dedos. Mas explicando é um pouquinho mais diferente, é um pouquinho mais complexado, não é isso? Então eu vou explicar tudo passo a passo para não ficar dúvida nenhuma. Porém, se você pular o vídeo, você vai ficar com dúvida. Como eu falei, conforme eu vou trabalhando, conforme eu vou misturando, eu vou explicando para vocês o que foi que eu fiz e a diferença dela para a anilina e as vantagens de você trabalhar com ela no lugar da anilina. Essa daqui, essa aula que eu vou dar para vocês, é para todo mundo que tem dificuldade em encontrar anilina. Na cidade mesmo que eu moro, um frasco de anilina custa R$ 9,00, de R$ 8 a R$ 9,00, sendo que um tubo de tinta custa R$ 3,50. Então eu prefiro trabalhar com a tinta para tecido de R$ 3,50 do que comprar um tubo de R$ 8,00, tá certo? E sem contar, como eu falei, a variedade de cores. Vou estar mostrando para vocês a tinta que eu vou usar. E vou dar dica também para vocês que têm tinta para tecido velha, aquela que já passou da validade. Se você quiser fazer com ela também, você faz. Por isso que eu estou dizendo, é importante que vocês assistam todo o passo a passo do vídeo. Aqui estão as tintas para tecido. Eu vou diluir essa vermelha, a púrpura. É ela que eu vou estar usando. É ela que eu vou estar usando. A marca da tinta, você pode estar usando a marca que você quiser. Isso não vai interferir em nada. Sempre eu uso ou Acrylex ou Gato Preto, aqui você estiver usando. Mas tem que ser a tinta para tecido. Tem um diluente só para tinta para tecido, mas não vai fazer esse efeito, tá bem? Então eu vou passar a dica para vocês de onde eu vou dissolver e dissolva com o que eu vou dizer. Não adianta você inverter esse material para outro produto que não vai dar certo, porque eu já tentei e vá por mim, não deu certo. Vou pegar um recipiente, como eu falei para vocês, um recipiente que você não vai reaproveitá-lo. A tinta para tecido, a quantidade é de 37 ml. É essa menor que eu vou estar passando para vocês. Vou estar dando dica para vocês de, se você for dissolver tinta escura, é uma quantidade. E a tinta mais clara é outra quantidade. Por isso que eu falei que você não pule o vídeo. Eu ainda não falei no que eu vou dissolver, tá? Então, aqui você vai colocar a tinta toda para esse recipiente, toda mesmo, tá? Essa minha tinta, ela tá nova, então não tenho tanta dificuldade de tirar ela do frasco. Mas quando a tinta, ela tá ressequida, ela tá mais ressecada ou envelhecida, ou até mesmo vencida, ela tem uma dificuldade maior. Mas não desista que vai dar certo também, tá? Então, vocês vão estar podendo aproveitar todas as suas tintas aí na sua casa. Vou também explicar para vocês prazo de validade, tá certo? Então, é esse o processo aqui. Tirem tudo que você puder tirar o máximo possível desse frasco, você retira, tá bem? Não deixe nada de tinta para trás, não. Você tem que aproveitar tudo desse frasco. Lembrando que eu tô usando a menor, de 37 ml, tá? Essa quantidade que eu vou passar para vocês é desse frasquinho menor. Eu comprei esse frasco por R$ 3,50. E onde eu moro, quando eu falo onde eu moro, em São Lourenço da Mata, aqui em Fortaleza eu ainda não procurei, não tive necessidade de procurar. Mas em São Lourenço da Mata, a anilina custa a média de R$ 8, R$ 9,00 e você ainda não acha em todas as cores, nem acha sempre. Pronto, tô ressaltando aqui. Tô verificando se eu tirei toda a tinta. Vê que eu não tô pulando o vídeo. Não estou pulando o vídeo porque eu quero passar mesmo, gente, o passo a passo para vocês. Eu quero que vocês realmente aprendam, tá? Então, tá aqui o meu frasco. Já tirei o máximo possível de tinta pra cá. Vou estar usando o quê? Álcool de combustível. Álcool de combustível. Para diluir, eu vou estar começando com uma tampinha desse frasco, só para começar a diluir. Só para começar a diluir. Não significa que vai ser essa quantidade, não. Vocês prestem atenção, não pule. No começo, ela dá a impressão que não vai diluir, olha.
ela dá essa sensação mesmo que não vai diluir. Por isso que muitas das vezes eu desistia. Mas teve uma oportunidade que eu insisti, porque realmente eu não tinha tinta. E eu me determinei a fazer, vai dar certo. E deu certo. É como um brigadeiro que a gente vai fazer, que a gente coloca às vezes, que a gente coloca no fogão. No começo ele fica líquido. Aí você diz, não vai dar certo, não vai dar certo. Quando chega no final que ele vai apurando, dá certo, né? Então aqui a mesma coisa dessa tinta. Dilua, eu vou colocar aqui mais um pouco de álcool. Álcool de combustível. Álcool caseiro, álcool de casa é aquele que a gente compra em supermercado, não dá certo por conta do teor de álcool e água que ele tem. Esse álcool de combustível, ele é melhor de trabalhar, porque ele é um álcool puro. Então, ele vai aderir melhor à tinta e também ele vai aderir melhor no EVA. Então, não substitua ele por álcool caseiro, não. Não faça com álcool de casa, não, que não vai dar certo. Eu fiz e não deu certo. Ele não ficou, a tinta não aderiu do jeito que era para ser, tá? Por isso que a anilina que a gente trabalha, geralmente a gente dilui ela com álcool de combustível, tá? Então, ó, coloquei aqui, ela já tá líquida, ó. Tá começando a ficar líquida. Vou passar para um frasco. Aí sim, detalhe, olha que eu falei que a aula é repleta de dica. O frasco que eu estou usando é transparente já para vocês verem a cor dela, como ela fica. Essa tinta para tecido púrpura, ela é como se fosse o vinho. Ela fica mais ou menos nesse tom. Eu marquei aqui, porque eu sei que eu vou colocar álcool até aqui. Mas você vai dizer, já, se você fez essa base de marcação com que suposição? O álcool. Quando eu marco aqui, quando eu vim marcar aqui, eu coloquei aqui primeiro água, 400 ml de água, e eu marquei aqui. Quando você for fazer frasco de tinta mais escuro, tons escuros, tipo vermelho, preto, verde, o azul escuro, rosa escuro, vocês vão usar 400 ml de álcool ao total para diluir a tinta. Ao total é junto com essa quantidade que você começou a diluir a tinta com a própria tinta. 400 ml quando a tinta for escura. Quando a tinta for clara, vocês vão usar 300 ml. Repetindo, quando a tinta for escura, 400 ml. Quando a tinta que você for dissolver for clara, 300 ml. Branco, amarelo, laranja, rosa bebê, azul bebê, tons mais claros, pele, essas cores vocês vão usar apenas 300 ml. Não usa 400, porque se você usar 400, no final ela vai ficar muito clara. Então não vai pintar legal o seu EVA. Anote essa dica. Tinta escura 400 ml, tinta clara 300 ml, tá bem? Então aqui eu vou já passar a minha tinta para o recipiente. E, gente, aqui eu aproveito tudo. Eu sei que até aqui eu tenho 400 ml. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar mais álcool aqui no meu frasco que eu estou diluindo, para aproveitar toda essa tinta que está aqui, porque eu não vou deixar nada passar, porque eu quero aproveitar tudo. Depois eu vou dar uma dica de como você aproveitar a sua tinta vencida, tá? Faça do jeito que eu vou ensinar, que vai dar certo pra vocês. Então, aqui eu vou sempre estar passando o pincel aqui por dentro, pra tá tirando toda a tinta. Quando você trabalha com a tinta nova, claro, é melhor. Mas também você não pode perder a sua tinta que tá vencida. Dá pra você trabalhar com a sua tinta um pouco mais velha, dá pra você trabalhar também. Então, aqui eu vou passar pro frasco. Olha, eu ainda tenho tinta aqui. Vou colocar mais álcool aqui. Lembrando que antes de você colocar na garrafa, marque a limitação de 300 ou 400 ml para você não se perder. Porque essa quantidade é o total, tá certo? Não é essa quantidade mais a tinta e mais a parte que você vai dissolver, não.
essa quantidade é o total de álcool com a tinta já. Pronto. Ó, nota que ela já tá ficando com a aparência da anilina, não é, ó? Mas aqui ela tá muito concentrada. Então, vou colocar também mais álcool no meu frasquinho, no frasco que eu usei. Eu não deixo, gente, ficar nada de tinta, nada, nada. Não deixem passar nada de tinta, não percam nada, porque tudo isso aqui é válido para o resultado final. Então, até a própria tinta que fica no frasquinho, vocês vão aproveitar. Mexa bem, até tirar tudo. Vou passar para a garrafa. Eu percebi que aqui ainda tem tinta. Não tenha vergonha, não. Aproveitem tudo. Porque essa tinta para tecido, ela é muito grossa. Então, esse pouquinho que fica aqui faz a diferença no resultado final, tá? Então, não deixe passar nada. Pronto. Usei o do frasco. Agora, eu vou completar aqui com o álcool. Os 400 ml de álcool agora eu vou completar. Cuidado para não passar. Completei os 400 de álcool. Gente, é uma ciência. É um segredo, é uma ciência. E aqui, vocês vão agora mexer. Mexa bem. O segredo tá aqui agora, para diluir essa tinta. Eu vou passar cerca de 2 minutos misturando e já volto para vocês verem o resultado. E pronto. Diluí ela toda. Olha o efeito que ela já dá aqui da anilina, ó. Se você achou a cor ainda mais escura, coloca mais álcool. Se você quer que ela fique mais clara, você tem que colocar mais álcool. Mais escuro, mais tinta, tá certo? Então, pra mim aqui tá o tom dela, púrpura, ó. Toda diluída. O segredo do álcool, o álcool vai dar um brilho nessa tinta. O álcool vai fazer com que essa validade, com que a tinta não fique com validade. Ela vai diluir a tinta toda. Mexeu, você mexeu por 2 minutos, pronto. Toda vez que vocês forem usar, vocês vão ter que mexer. Porque às vezes a tinta para tecido, ela fica grossa. Essa tinta tem a tendência de ficar um pouco grossa. Não ao ponto de danificar ou manchar o seu trabalho, não. Mas sempre que você for fazer, tem que mexer como se faz com a anilina. Eu tenho aqui o verde, ó. Esse verde aqui eu fiz com a tinta verde musgo. O amarelo, olha. Estão vendo? Fica com o próprio efeito da anilina, gente. Muito bacana. Vou mostrar um exemplo para vocês verem só a mesclação. Agora, eu vou montar uma flor com ela, mostrando para vocês como trabalhar com a flor na próxima aula. Então, eu conto com vocês na próxima aula. Hoje foi só pra gente dissolver a tinta, para vocês verem como é que eu faço e o porquê. Eu quis dar essa aula para vocês, primeiro porque vocês fizeram os comentários para mim, foi muito bacana, muito obrigada. Mas por que eu quis trazer para vocês? Eu percebi que tem pessoas que têm dificuldade de encontrar anilina na sua cidade. Eu moro perto da capital, então quando eu não encontro na minha cidade, eu vou até o centro. Mas vocês às vezes moram muito distante da capital, moram no interior lá da... Ou às vezes não tem na sua cidade. Ou então quando você encontra, é muito caro. Faça isso aqui que eu garanto que vocês não vão se arrepender. Eu tenho mais dica para dar para vocês com a tinta velha, tá certo? Então não pule, não saia daí. Ah, se você ficar pulando o vídeo vai perder as explicações. Esse amarelo aqui, gente, a minha tinta ela estava vencida. Mas olha, ela não tem diferença nenhuma da tinta que eu tô usando púrpura. Eu vou dar um exemplo para vocês. A sua tinta, ela tá assim, ó,
grosseira. Eu vou mostrar aqui, ó. Ela tá grossa. Desse jeito, ó. Liguenta. Aí, já, se eu vou poder fazer com essa tinta, olha, tá vendo, ó? Liguenta. Vai poder fazer sim. A minha amarela, ela estava desse jeito. Você vai diluir do mesmo jeito que eu ensinei até aqui. A diferença é que ela vai ficar com uma espécie de borracha. Vários pedacinhos de borracha. Dilua do mesmo jeito. Complete. Se for escura, 400 ml de tinta. E se for clara, 300 ml de tinta. Ai, Jace, mas ela não vai ficar líquida. A princípio, não. Ela não vai ficar líquida. Ela vai ficar, como eu falei, com umas espécies de borrachinha. Aí, o que é que você vai fazer? Não vai peneirar na peneira, não. Você vai coar. Como se a gente coa café? Num pano. Em um pano. Essa daqui eu coei. Essa borrachinha da tinta, ó, que ela vai ficar aqui, ó. Essa borracha, quando você dissolver, a tinta vai ficar repleta de borracha. Então, você vai colocar em um frasco, um pano. E vai coar a tinta toda, como a gente coa o café. Quando você fizer isso, os resíduos de borracha vai ficar no tecido. E aqui na sua garrafa só vai ficar a tinta. Então, o preparo é do mesmo jeito. Quando você faz o mesmo processo de misturar, só que você vai ver que ela vai ficar com vários resíduos de borracha. Depois que você fez esse processo, você vai retirar da garrafa e em seguida já colocar em um frasco. E vai coar ela, ó. Todos aqueles resíduos da tinta vai ficar no pano e você vai aproveitar a sua tinta toda. Eu trouxe essa daqui para vocês verem, ó. A minha amarela, ela tava desse jeito. Já estava vencida, ó. Às vezes não precisa nem ela estar vencida. Às vezes é o manuseio que a gente faz que ela cria ar ou qualquer resíduo, alguma coisa do tipo, que ela começa a fazer isso. Aí você pensa, ah, perdi minha tinta. Para alguns trabalhos realmente ela não serve, mas para esse trabalho da anilina ela serve e serve bem, ó. E aí? Gostaram da dica? Vão aproveitar as tintas de tecido que você tem lá na sua casa parada, travada, para fazer a anilina agora. E o custo, em vez de você gastar 9, 10 reais com anilina, agora você só vai gastar um frasco de tinta para tecido. Vamos lá para as vantagens. Gente, a tinta para tecido, você quando faz esse processo, ela desbota? Não, desbota. Até para você tirar das mãos, você vai sentir um pouco de dificuldade. Ela não vai desbotar. Às vezes, quando a gente pinta com anilina, ela desbota com o tempo. Às vezes, a maneira, dependendo da maneira que você trabalhar. Se você diluir do jeito que eu ensinei para vocês, a quantidade, a maneira que eu fiz, todo o processo, passo a passo, primeiro diluir a tinta num pouco de álcool e depois diluir ela toda, sempre no limite do álcool, ela vai dar muito certo e ela não vai desbotar. Outra vantagem também, que depois que vocês pintam o EVA, da cor da tinta, ela fica daquela cor. Ela, quando ela escurece, quando ela seca, a anilina quando seca, muitas das vezes ela altera a cor. Às vezes ela fica mais claro, fica mais escuro, não fica exatamente daquela cor que você pinta. Vocês que trabalham com anilina sabem do que eu estou falando. Ela dá uma alterada na cor. Quando você trabalha com a tinta para tecido, ela não altera a cor. Ela seca e continua ali do mesmo jeito. A vantagem também da tinta para tecido é que você também vai poder mesclar. Não precisa você trabalhar só com uma cor. Eu fiz essas duas cores para na próxima aula que eu for montar, que eu vou dar para vocês, vou mostrar como é que eu vou diluir essa tinta para vocês verem. Agora eu só vou para um teste, mostrar quanto é que como ela fica no pintar, né, para vocês verem que ela seca do mesmo jeito. Mas como é que eu vou trabalhar, mergulhar com essa tinta só na próxima aula, tá bem? Então só vou fazer um teste para vocês verem agora. Peguei aqui o EVA, vou usar a tinta. Claro que é a mesma maneira de você trabalhar com a anilina. Tanto você pode trabalhar com ela, olha, como ela fica. Gente, igual a anilina. Se você diluir nessa quantidade que eu falei pra vocês, vai dar super certo. O cheiro também fica idêntico com a anilina, porque o cheiro forte da anilina, na verdade, é o álcool de combustível. Não use outro álcool, não. Ó, mergulhei aqui. Aqui, eu vou mostrar pra vocês só o processo dela de secagem, que ela não altera a cor. Vou
Quando termina de trabalhar, volta a tinta para a garrafa. Mas eu só vou ensinar vocês a trabalharem, a mesclar com a anilina no próximo... A mesclar com essa tinta, anilina não, né? Com essa tinta no próximo vídeo. Se bem que ela dá o mesmo efeito da anilina. Eu super recomendo para vocês fazerem. Dá super certo, super certo. Vamos esperar secar um pouquinho que eu já mostro para vocês o resultado final só dessa que eu mergulhei aqui para vocês verem como ela fica depois de secar. Pronto, gente. Esse aqui é o resultado do EVA. Eu não mostrei como pintar para vocês ainda. Vou dar todo o passo a passo na nossa próxima aula. Então, esse aqui é o resultado. As minhas tintas já estão prontas. Vocês vão ver muitos trabalhos daqui no canal com elas. A tinta para tecido junto com o álcool de combustível, ela se torna uma tinta mais forte. Então, ela não desbota, mas também das mãos vocês vão ter que lavar um pouquinho mais do que só a tinta para tecido só com água sai. Quando você fizer essa mistura, ela vai dar ela vai demorar um pouquinho para sair. Então, você vai ter que esfregar bem as mãos ou então você pode estar usando luva. Tá bem? Então, essa foi a aula de hoje. Gostei muito de compartilhar com vocês. Eu fico muito empolgada quando eu compartilho coisas com vocês que é interessante, que vocês gostem. No vídeo anterior, vocês deixaram muitos comentários para mim. Então, tá aqui para vocês o resultado da tinta. Mas eu ainda vou mostrar para vocês aqui. Vou montar uma flor para vocês verem como é que ela fica o resultado. Ó. Aqui tá a minha púrpura, ó, a amarela e a verde. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o comentário se vocês querem aprender como mesclar com elas, para eu dar uma aula só de mesclagem para vocês, trabalhando com elas, que na próxima aula eu trago para vocês, tá bem? Então fiquem com Deus e até a próxima!